Glória a Deus, Deus é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos na série ainda, né, Mãos Limpas e Coração Puro, e eu quero estar falando um pouco sobre isso também. Eu sei que já foi falado muito, já foi falado bastante coisa profunda, bastante coisa grande do céu que veio para os nossos corações através dessa série, né, palavras fantásticas. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela tem um renovo, ela se renova todos os dias. E eu acredito que todas as coisas, elas se completam para nos trazer a um pleno crescimento, a um pleno entendimento de quem Deus é e de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, amém? E é engraçado que eu estava conversando com a Jaque outro dia, essa semana, a gente estava tomando café, e ela começou a falar umas coisas para mim, e ela falou assim, Luan, você percebeu que a gente começou o ano, né, a gente começou esse ano falando sobre coisas que seriam abaladas, né, que tudo aquilo que era abalável seria abalado, e lembra? Quem lembra disso? Né, eu acredito que todos vocês vão lembrar, nós começamos falando o ano sobre isso, eu falei, verdade. Né, e ela falou, e você reparou que a gente está terminando o ano falando sobre mãos limpas e coração puro, né? Eu falei, tá. Ela falou assim, aí Deus falou comigo sobre isso. Eu falei, então você que tinha que pregar domingo, porque a revelação é tua. E ela falou assim, e sabe o que Deus falou comigo sobre isso? Que nós começamos o ano, né, terminamos o ano passado e começamos esse ano falando sobre coisas que seriam abaladas, sobre estruturas que seriam abaladas, e nós terminamos o ano falando sobre mãos limpas e coração puro, e eu perguntei para o Senhor o porquê disso, e Deus falou assim, você já reparou como que ficou o teu coração depois dos abalos que nós sofremos nesse ano? E aí a hora que ela falou isso para mim, eu falei, poxa, real. Nós passamos por tantas coisas nesse ano, nós fomos abalados, tantas estruturas foram abaladas, não é? Tantas expectativas que foram, de repente, frustradas. Dá uma olhada para trás na tua vida aí. Cara, nem a Copa do Mundo nós ganhou. Até isso a gente foi abalado, né? Independente de qualquer coisa, independente a gente sabe da vontade de Deus e muitas vezes a gente não compreende ela, mas independente de tudo que aconteceu, muitas coisas foram abaladas, governos foram abalados. E Deus estava em todas essas situações. Agora, a grande questão é como é que ficou o nosso coração e as nossas mãos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso coração diante de todas essas coisas que foram abaladas. Qual que foi a nossa resposta diante disso? Entende? Você consegue voltar para trás no teu pensamento aí sobre essas coisas que foram abaladas, que você se lembra, e você lembra qual foi a sua reação diante disso? Porque essas coisas expõem o nosso coração, né? Quando nós somos expostos a esse tipo de situação, a abalos, a coisas que frustram as nossas expectativas, quando nós somos expostos a necessidades, quando nós somos expostos a adversidades, então essas coisas elas são capazes de expor o nosso coração, a verdade do nosso coração, é ou não é? Quando as nossas expectativas são frustradas, qual que é a nossa reação? Se nós temos um coração murmurador, automaticamente nós já começamos a murmurar, não é verdade? Ou de repente o contrário, quando muitas vezes a gente é colocado em um lugar de honra, se nós temos um coração orgulhoso, automaticamente nós colocamos para fora todo esse tipo de sentimento, não é? Então todas essas coisas, essas situações, as adversidades, as dificuldades, as necessidades e até as coisas boas, elas são capazes de expor aquilo que existe dentro de nós, expor o nosso coração. Então como é que ficou o teu coração durante esse ano? Né? Provavelmente essa talvez seja a última mensagem que você ouça em 2023, a não ser que você ouça 2023 não, 22, a não ser que você tenha o costume e tem o culto da virada, né? Mas cara, como é que tem ficado a tua vida diante de tudo isso, diante de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi ensinado,
né, diante de tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós passamos, de todas as nossas alegrias, de todas as nossas tristezas, o que é que foi exposto no seu coração? O que você conseguiu enxergar? Tudo bem por aqui? Até aqui tudo certo? E aí o versículo de Salmo 24, né, que a gente está aqui repetindo domingo após domingo, né, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem entrará no seu santuário, somente aqueles que têm mãos limpas e coração puro, né, a gente está repetindo isso domingo após domingo. A grande questão aqui, que eu comecei a falar sobre isso, quando a Jaque comentou comigo sobre essa questão dos abalos, eu comecei a olhar e falei, cara, é exatamente isso, quando nós somos expostos, quando nosso coração é exposto, então ali se separa aqueles que realmente sobem o monte santo do Senhor e os que não sobem. Por quê? Porque existe uma classe específica de pessoas, não é? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Pode colocar o versículo aqui, Salmo 24. Salmo 24, 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu santo lugar? Então ele está fazendo uma pergunta, né? É bem claro isso. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Então ele nos mostra uma classe específica de pessoas que subirá ao monte santo do Senhor e que entrará no seu santuário, ponto final. Não é qualquer um que chega ali. Então a gente precisa estar muito atento àquilo que está sendo exposto no nosso coração, para ver se a gente consegue se enquadrar nesse tipo de gente que vai entrar no santuário. Entende? O que todas essas mensagens que foram pregadas aqui dentro dessa série, sabe, eu prestei atenção em todas elas, e todas elas fizeram a mesma coisa, expôs o nosso coração. Todas elas, sem exceção. Todas elas expôs alguma doença do nosso coração, todas elas expôs alguma dificuldade, todas elas expôs o nosso interior. E para que isso serve? Justamente para a gente fazer uma autoanálise e falar, pô, eu estou incluído nessa categoria de pessoas que pode subir no monte do Senhor? Eu estou incluído nessa categoria de pessoas que pode entrar no santuário do Senhor, que pode ver o Senhor? Cutuca a pessoa que está ao seu lado aí, pergunta para ela, você está? Você está incluído? Porque é justamente isso, a gente precisa entender se a gente é aqueles que vão subir, ou é aqueles que vão ficar lá embaixo, né? Não é para qualquer um, esse é um lugar que não é para qualquer um. Não é que Deus escolheu a dedo as pessoas que vão, mas é aqueles que respondem corretamente vão. Porque se a gente lembrar do tabernáculo, do templo, o tabernáculo lá de Moisés, a gente vê que existia ali alguns níveis diferentes. Existia o átrio, onde todas as pessoas se chegavam ali, onde eram oferecidos sacrifícios. Só que aí dentro daquele arraial, dentro do átrio, existia também o lugar santo. Só que aí dentro do lugar santo não era qualquer um que entrava lá, era o sacerdote. Era uma classe diferente de pessoas que entrava ali. Só que ali dentro ainda existia um lugar um pouco mais íntimo, que era o lugar santíssimo, o santo dos santos. E ali era só o sumo sacerdote que entrava. E ele precisava estar realmente preparado para pisar naquele lugar, entende? Então ele precisava ter as atitudes corretas, ele precisava ter as suas mãos limpas. Quando a gente olha para esse versículo aqui, a gente vê claramente falando sobre os rituais de purificação que existiam naquele tempo. Na entrada do Santo dos Santos existia uma bacia onde eles lavavam as mãos para entrar no santuário, porque eles não podiam entrar de qualquer forma. Então era uma classe específica de pessoas que se chegariam até ali, né? O tabernáculo era dividido nessas 3 partes e não era todo mundo que entrava em qualquer lugar, entende?
Está dando para entender? Está ficando claro? Eu quero trazer essa introdução justamente para que você entenda que existe certos níveis que nós conseguimos alcançar. Para que você entenda que existem alguns lugares um pouco mais profundos em Deus que nós podemos alcançar e conquistar. E que existem lugares muito mais profundos nele, preparados para nós e disponíveis para nós, amém? Está sendo bem claro? E eu tenho certeza que quando você olhou para esse versículo a primeira vez, você pensou em uma palavra. Tenho certeza que você pensou. Quando a gente fala sobre mãos limpas e coração puro, o que você pensa? Eu pensei santidade. Não tem outra palavra. Bom, pelo menos eu não consegui achar uma outra definição para isso. Então, todas as vezes que eu leio esse versículo, que eu olho para tudo isso, para esse salmo, a primeira palavra que vem na minha mente, no meu coração, é santidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Somente aqueles que são santos. E eu queria que você abrisse comigo Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Somente esse versículo por enquanto. Mas veja bem, quando eu olhei para esse versículo e eu falei, cara, aquele que vai subir o monte santo do Senhor, aquele que vai entrar no santuário de Deus, é aquele que vai ter um contato direto com Deus, não é? É ou não é? Aqueles que estão no átrio, que estão do lado de fora, que estão embaixo do monte, no pé do monte, que não subiram, esses não têm o contato com Deus. Somente aqueles que subiram. É ou não é verdade? Faz sentido ou não faz? Agora aqui em Hebreus o escritor está falando assim que a gente deve se esforçar para viver em paz com todo mundo e se esforçar para ser santo, porque sem santidade nós não vamos ver Deus. Então, mais uma vez, ele divide a classe daqueles que vão ver o Senhor e aqueles que não vão. Aqueles que vão ver o Senhor é aqueles que são santos, aqueles que buscam a santidade, que vivem em santidade. E aí, quando eu olho para nós, para a igreja, eu olho para os cristãos no geral, a gente fala tanto sobre santidade, não é? A gente fala tanto isso. E o grande problema de se falar muito sobre um assunto é que muitas vezes a gente fica muito familiarizado com ele. É ou não é? Porque a familiaridade com alguns termos faz a gente perder o significado, o temor daquele significado. É ou não é? Quando você fica muito familiarizado com alguma coisa, você perde o temor daquilo. Fala a verdade, a primeira vez que você pilotou uma moto, por exemplo, você foi tudo com medo ali, tal, de boinha. 2 anos depois você estava ultrapassando pela direita, não é? Quando você chegou na igreja, você chamava o pastor de senhor, não? Um tempo depois estava tirando sarro do cabelo dele, não é? Chamando de Cledinho, né? Chamando de mano. É ou não é verdade? Por quê? Porque a familiaridade com as coisas vai fazendo a gente perder aquele sentimento de temor, e até mesmo, às vezes, até de respeito por algumas coisas. E de tanta gente falar, a gente fala tanto sobre santidade na igreja, e a gente nem percebe o que a gente está falando, porque talvez esse significado, né, a religião foi tão incisiva para falar sobre a santidade dentro das igrejas, que muitas vezes a gente nem assimila muito o que é isso. E a gente ouve falar que a gente precisa ser santo, que a gente precisa buscar santidade. É ou não é? A gente fala sobre santidade todo culto aqui.
E o mesmo Deus de paz o santifique completamente, não é? E todo o seu corpo seja guardado irrepreensível. Não é verdade? Talvez eu falei aqui agora, você nem tinha prestado atenção que esse versículo fala sobre santidade. Porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso. A familiaridade com esses termos vai fazendo com que a nossa mente, ela comece a se cauterizar, o nosso coração ele fica meio realmente cauterizado, não tem tanto efeito assim, esses termos no nosso coração, entende? Quando na verdade é algo muito mais sério. Aqui o escritor aos Hebreus está falando que sem a santidade, sem ser santo, ninguém pode ver o Senhor. Somente aqueles que são santos é os que vão fazer parte, entende? A grande questão é que a religião ela trouxe para nós, a igreja ela trouxe para nós um conceito de santidade muito legalista. Eu não quero entrar tão profundo nesse mérito, né? Mas cara, a santidade ela veio, a igreja ela veio trazendo a religião ela veio trazendo um conceito de santidade muito legalista, de que você tem que fazer para ser, e se você não fizer, você não é, entende? Como se fosse um conjunto de regras. A santidade ela nunca foi um conjunto de regras. Entende? Eu não tô falando sobre hipergraça aqui. Mas a santidade não é só a ausência de pecado. Entende? A santidade é um estado de separação. Guarde isso com você. A santidade não é só a ausência de pecado. É um estado de separação. Por isso o título da mensagem, Separados para Deus. Porque se você pegar o significado real da palavra santo, da palavra santidade, se você pegar ela no contexto original, você vai entender, ela é Kadosh, Kodesh, tem algumas pronúncias aqui, mas quando você pega a santidade no seu contexto original do hebraico, ela fala sobre separação, consagração, ela fala sobre preparar, sobre dedicar-se, sobre ser consagrado e ser santo num sentido de um processo de busca incessante e ser colocado à parte. Então entenda uma coisa, a santidade não é algo que você se torna alguém imaculado, né? Alvo mais que a neve apenas. É um negócio que a santidade é uma separação. O pecado, ele te separa de Deus, entende? A santidade te separa para Deus. Então o pecado, ele vai te separar, ele vai criar uma barreira entre você e Deus. É lógico que não existe santidade se tiver pecado envolvido, entende? Eu não estou passando pano para o pecado aqui. Não existe santidade com pecado envolvido. Só que o pecado ele serve para te separar de Deus. Ele cria uma barreira, ele cria um bloqueio entre você e Deus. E esse bloqueio só é quebrado através do arrependimento. Só que a santidade ela cria um bloqueio entre você e o pecado, entende? Ela te separa para Deus. Ela te tira de um lugar onde você era disponível a tudo e ela te separa para um lugar disponível apenas para Ele. Entende? Então a santidade ela não é a ausência do pecado. O pecado ele não é uma força. Ele não é algo uma força que te domina. O pecado ele é uma escolha. Então todas as vezes que eu peco, não é porque ele me dominou, é porque eu escolhi pecar. É porque eu escolhi não me separar para Deus. Entende? É porque eu escolhi não estar santo, separado para Ele, consagrado para Ele. Se a gente pegar, por exemplo, os utensílios do templo, e até se a gente pegar a igreja católica, que ainda tem bastante desse tipo de rituais, e ali dentro tem ali as taças e os utensílios que eles usam ali, aquilo ali para eles é santo. Por quê? Porque não serve para mais nada, a não ser para servir lá na igreja. Não é verdade? É por isso que isso é santo.
Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ser santo, não é que você vai ser totalmente imaculado, que você nunca vai escorregar, que você nunca vai errar. É porque você não vai servir para outra coisa a não ser para Deus. Então, quem subirá ao monte santo do Senhor? Cutuca a pessoa que está ao seu lado de novo e fala para ela assim, ó, ninguém mais vai te usar. Ninguém mais vai te usar. Não está disponível. Não está disponível para outras pessoas. Não está disponível para outro uso. Porque aí quando todas as vezes que o pecado chegar, que as coisas externas chegarem e quiser me usar, eu vou falar assim, não, eu estou separado para Ele. Eu sou santo para Ele. Eu sou consagrado para Ele. Eu sou separado para Ele. Entende? Sabe, todas as vezes que algum cliente me manda uma mensagem ou me liga e pergunta, Luan, tem determinado produto? Geralmente é uma procura doida por minoxidil. A galera tem um medo de ficar careca e quer crescer barba. Que tem, e é um negócio que acaba rápido. Então, eles ficam ligando, pedindo. E aí, quando tem minoxidil aí? Tem. Cara, separam para mim. Separam para mim que depois eu passo aí para buscar. Depois eu vou buscar. Aí o que eu faço? Eu vou lá no meu balcão, eu cato o minoxidil do cara e eu escondo atrás do balcão. E está aqui, está separado para ele. Ninguém mais vai comprar ali. Aí Deus olha para nós e fala assim, ei, tem um coração aí? Aí você fala assim, tem. Aí ele fala, separa aí que eu estou indo buscar. Separa aí que eu estou indo buscar. Agora, e se o cara chega lá na minha barbearia e fala, cadê o negócio que você separou? Vixe, mano, esqueci de separar. Deixei aí, eu vendi para outro e agora não tem mais. Imagina Deus chegando e falando assim, cara, cadê o coração que eu pedi para você separar para mim aí? Aí você fala, putz, outra pessoa usou, está usado, está... Entende a gravidade do negócio? Entende qual que é a diferença? Entende que a santidade não é algo legalista, não é algo tão... Sabe, a gente tem a ideia de que santidade é algo tão inatingível, né? Tão inacessível. Quando na verdade ela é apenas uma escolha. É escolher não se corromper. É escolher não se deixar ser usado por outras coisas. Sabe, eu conheci uma pessoa que saiu da igreja uma vez, não daqui, de outra igreja, tá? E ela saiu da igreja falando assim, e o pastor da igreja, ele era um pastor que ele pregava de forma muito incisiva sobre a santidade, e ele era muito enfático nisso. Só que ele pregava de uma forma tão dura e tão legalista, que a pessoa saiu da igreja e falou assim, cara, do jeito que esse cara está pregando aí, para mim não tem jeito, estou fora, nunca vou alcançar isso aí. Meses depois a pessoa morreu longe de Cristo, justamente por não entender a graça de Deus. Sabe, hoje a gente tem essa oportunidade de entender isso, e todas as vezes que alguém olhar para você e falar, cara, você precisa ser santo, você precisa se lembrar, eu preciso ser separado para Ele. Eu preciso separar o meu coração das coisas desse mundo, eu preciso separar a minha vida, eu preciso separar as minhas ações, as minhas mãos precisam estar limpas, sabe, as mãos limpas, na época aqui do tabernáculo, era algo que as pessoas viam, não é? Era algo que as pessoas viam, quando eles iam entrar no santuário, eles precisavam lavar as mãos ali, eles estavam com as mãos sujas de sangue do sacrifício. É por isso que os fariseus brigou com Jesus, porque eles não lavavam a mão para comer, porque eram coisas que as pessoas viam, eram coisas visíveis para os outros. Então quando a gente fala de mãos limpas, a gente está falando das nossas ações, de coisas visíveis para as outras pessoas, elas precisam estar limpas. Mas quando nós falamos de coração puro, é algo que só o Senhor pode ver, e isso acontecia dentro do santuário.
Para entrar no Santo dos Santos, cara, aquele cara ele poderia ser o cara mais bem visto da sociedade. Ele não ousaria pisar os pés dentro do Santo dos Santos se o coração dele não estivesse purificado. Porque ao pisar no Santo dos Santos com o coração sujo, com a vida suja, com o pecado, ele era fulminado ali, Deus acabava com a história e o negócio. Porque o coração o Senhor vê. Então nós não estamos falando apenas de coisas que Deus vê, nós estamos falando de coisas também que as outras pessoas veem, sobre as nossas ações. Então como é que tem ficado aí o nosso coração? Como é que tem ficado a nossa vida, tudo aquilo que nós temos feito? Será que nós somos esse tipo de pessoas que tem se separado para Deus, que tem se guardado para Ele? Será que nós somos as virgens prudentes? Será que nós estamos realmente com as nossas vestes brancas, alvas mais que a neve, esperando o noivo? Porque Ele falou que viria nos buscar. Ele falou que viria nos pegar, né? Ele prometeu. E será que nós estamos dispostos a esse processo? Você está disposto? Quem está disposto? Sabe o que eu descobri que é legal? Sabe o que significa disposto? No dicionário da língua portuguesa mesmo. Uma vez eu li e achei muito interessante. E disposto, se você pegar no dicionário, fala assim, colocado em um lugar disponível para o uso. Esse é o significado de disposto. Às vezes a gente acha que disposto, eu já estou disposto porque eu quero, né? Não. Disposto é isso aqui, ó. Esse telefone está aqui, disposto. Está disponível em um lugar, está colocado em um lugar disponível para o meu uso. Então quando eu olho para Deus e falo, Deus, eu estou disposto, então é porque eu estou colocado em um lugar disponível para o uso dele. Independente se ele vai me usar hoje, amanhã, depois, ou se ele não vai agora, ou só daqui a um ano, mas eu estou aqui colocado em um lugar separado para ele, disponível para ele, disponível para o uso dele, entende? Ninguém mais vai usar. Sabe, eu teve uma época da minha vida, uma época escura da minha vida, que eu tocava baile, cara. E eu tocava profissionalmente, eu tocava baile, tocava embalada, esse tipo de coisa. Música sertaneja e forró. Mas amém. Deus perdoa todas as coisas. E cara, uma vez eu estava em cima da minha moto, eu estava indo para, não lembro se eu estava indo para um show ou alguma coisa assim. E o Senhor falou comigo exatamente isso. Ele falou, aquilo que eu te dei, eu quero que seja usado para mim. Só para mim. Aquilo que você faz, eu quero que seja só meu. Eu quero que seja exclusivo meu. Cara, aquilo ajudava a sustentar minha casa. E eu falei, cara, fazer o quê? Né? E eu simplesmente deixei tudo. E falei, cara, se aquilo que Deus me pediu é que eu seja exclusivo dele, é que aquilo que ele me deu seja de uso exclusivo dele, por que eu estou gastando tudo isso em outro lugar? Por que eu não estou me separando para ele? Entende? Ninguém quer uma noiva que não se guarda para o noivo. Ninguém quer uma noiva que todo mundo usa, entende? Nós somos a noiva. Não pode haver em nós mistura. Quer ver um negócio legal? Deixa eu achar aqui. Estou acabando. Tiago 4, versículo 4.
Tiago 4, versículo 4 diz assim, Tiago fala um negócio muito sério aqui, se você pegar todo o contexto, ele está falando algo muito sério, e no versículo 4 ele fala algo interessante, ele fala assim, adúlteros, ele já chega com os dois pés no peito, chamando todo mundo de adúltero. Ele fala assim, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. A Alane pregou sobre isso, né? Se você não lembra, dá uma olhada lá na mensagem da Alane, uns 2, 3 domingos atrás, que ela fala exatamente sobre isso. Cara, quando a gente olha para isso aqui, e ele, principalmente para o versículo 8, onde ele fala assim, olha, vocês que são pecadores, vocês precisam limpar as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, a mente fala sobre o coração, a mente é o coração. Ou seja, existe divisão dentro de nós, não é, quando fala sobre o coração dividido, não está falando sobre o coração rachadinho ali, não. Quer um exemplo? Sabe quando você pega uma gaveta no seu guarda-roupa, e você fala, essa gaveta aqui eu vou pôr meia. Aí, daqui a pouco você precisa colocar um pouco de camiseta lá, e você põe lá também. O que você fez? Você dividiu. Você dividiu os espaços. E aí quando vê, ali já tem carregador de celular, ali já tem de tudo, cara. Pacote de bolacha. É ou não é verdade? E é mais ou menos isso que a gente faz. A gente começa muito bem, é muito legal que a gente tem um hábito, né, de misturar tudo, não é? De tempos em tempos a gente tem que organizar nosso guarda-roupa, é ou não é verdade? A gente organiza, coloca assim, ó, começa branco, cinza, azul, vai, tudo separadinho por cor. Daqui a pouco tem laranja aqui, amarelo para lá, tá A gente vai misturando tudo, a gente tem esse hábito. E aí de tempos em tempos a gente tem que parar para organizar tudo de novo, para separar tudo de novo. Não é? A gente tem essa facilidade. A gente vai comer, a gente põe tudo separadinho assim, ó. Daqui a pouco pega e faz assim, ó. Né? E ainda fica brigando se o feijão é por cima ou por baixo. Mas no final das contas não vai mudar, vai. É ou não é? Porque a gente tem esse hábito de misturar as coisas, e no decorrer dos dias a gente começa a misturar. Então, geralmente, todo começo de ano a gente faz a mesma coisa. Esse ano eu vou ser o cara, velho, eu vou ser fiel. E aí a gente começa a fazer o plano de leitura bíblica. A gente chega pelo menos até Gênesis 12, 13, por ali a gente chega. Mas a gente começa ali o plano de leitura de um ano da Bíblia, e a gente em janeiro, aí a gente começa lá o jejum com o pastor, né? E aí a gente começa, janeiro vai firme. Só que aí no decorrer do tempo, cara, a gente começa a deixar de separar a nossa vida para Deus, não é? A gente começa a misturar tudo, cara. A gente começa a dividir a nossa vida, a gente começa a dividir o que é secular, o que é evangélico, né? O que é de Deus e o que não é, a gente começa a colocar tudo dentro de nós. Daqui a pouco a gente está parecendo aquela gavetinha que todo mundo tem, que tem de tudo lá dentro e você não acha nada, né? Tá fio de fone, aquele negócio. E o interessante é que no versículo 4, quando Tiago ele já abre esse diálogo aqui chamando todo mundo de adúltero, a gente automaticamente já pensa, adultério é relacionamento extraconjugal, né? Não é a primeira coisa que vem na mente? O marido traiu a esposa, é adultério. A esposa traiu o marido, é adultério. É de tanto a gente se familiarizar com a palavra, né? A gente perde
um pouco a noção da profundidade de tudo aquilo que ela representa, e a gente se limita a isso. Só que quando você vai abastecer teu carro, e você para lá no posto de gasolina, ele coloca gasolina, daqui a pouco teu carro acende a luzinha amarela lá da anomalia, né? E começa a falhar, você vai no mecânico, o mecânico olha para você e fala assim, isso aqui é gasolina o quê? Adulterada. Mas por que é gasolina adulterada? Porque ela traiu o gasolino? A gasolina traiu o etanol. Não, a gasolina adulterada porque ela perdeu a sua composição original. Porque foi colocado uma mistura dentro dela. Porque ela foi misturada. Então quando nós misturamos, quando existe mistura, entende o seguinte: se existe mistura, a pureza se perde. Uma composição pura, ela não pode haver mistura. Se você pegar uma garrafa de vinho caro e você pegar uma outra garrafa de um vinho vagabundo daqueles de mercado, e aí você pegar e pega essa garrafa de vinho que você pagou, vamos supor, R$2.000, e você tira 100 ml desse vinho top e coloca o outro baratinho no lugar. Vai deixar de ser vinho? Não. Mas ele vai ser puro? Também não. Pô, mas eu tirei só 10%, tem 90% do top ainda. Só que ele já não é mais puro. 1% de mácula já tira a pureza. Então todo tipo de mistura, ele nos tira desse lugar de pureza, de santificação, desse lugar de separação. Se eu me deixo ser usado por coisas banais, por coisas do mundo, se eu me deixo ser usado pelo pecado, apenas 10%, eu já não sou puro, já não sou santo, já não estou separado para Ele, entende? A pureza se perde quando existe mistura. Nós nos corrompemos quando existe a mistura. Quando Deus olha para nós e fala assim, eu quero uma igreja santa, Ele está falando sério. Quando a Bíblia fala assim, somente os santos podem ver a face do Senhor, Ele está falando sério. Sabe, quando Moisés ele subiu o monte, e ele falou para Deus que ele queria ver a face do Senhor, Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, ninguém que vê a minha face pode ver e continuar vivo. Por quê? Porque quando você tem esse contato com Deus, você precisa matar todos os resquícios do seu velho homem. Você não pode continuar vivo, vivendo para você. Você precisa ser separado desse ambiente de coisas comuns. Nós somos incomuns. Nós somos pessoas incomuns. Nós somos pessoas separadas. Nós não nos misturamos, entende? E eu não estou falando para você se fechar dentro de uma bolha. Não me entenda mal, não é para você fechar dentro de uma bolha evangélica e não se misturar mais com as pessoas da sua família. Não é isso, entende? Mas eu estou falando da condição do teu coração. A condição de separação que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. Esse é o lugar onde Ele nos quer. Amém? Amém? Efésios 4:30. Se você pegar esse contexto de Efésios 4:30, o subtítulo, né, do contexto aqui do capítulo fala os procedimentos dos filhos da luz. Então a gente vê que tem bastante orientação para nós ali. No final, aqui no versículo 30, ele fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é isso? Todo selo,
Todo selo, ele garante a pureza. O selo, ele garante a pureza, ele garante a originalidade. Quando um rei, ele enviava uma carta ou um comunicado, ele precisava selar aquela carta com o seu anel, para que aquilo tivesse autenticidade. Todo selo, ela garante a originalidade. Todo selo garante a pureza. Quando você vai comprar algo, você pega um produto na mão, você olha se ele está selado, não é? Ou você chega no mercado e se o produto estiver aberto, você vai levar? Não, ninguém leva. Tudo precisa estar selado para a gente comprar. Por quê? Porque o selo, ele garante que tudo aquilo que está ali dentro é realmente o que é realmente puro. Então o Senhor nos diz que Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus para que Ele fosse o nosso selo. O selo no nosso coração, nós estamos selados. Selados para quê? Selados para o dia da redenção. Qual que é o dia da redenção? O dia que Ele vir para pegar o coração que Ele falou para separar para Ele. Faz sentido? O Espírito Santo de Deus é o selo sobre o nosso coração que vai garantir a pureza dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele fugiu a palavra. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Lembrei. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. Então, todas as vezes que nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, coisas externas, coisas que mancham, coisas que maculam o nosso coração, todo tipo de mistura, quando vem, a gente automaticamente é ligado um alerta e fala assim: cara, não, eu não posso me misturar. Por quê? Porque eu estou selado. O selo garante ali a originalidade, o selo garante a minha pureza. Ele não deixa que coisas externas venham. Por isso eu não devo entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando Davi, ele percebeu, e olha que eles nem tinham um entendimento sobre o Espírito Santo na época, mas quando ele entendeu que ele estava longe de Deus, ele falou: Deus, não retire de mim o seu Espírito. Porque ele sabia que o Espírito Santo era o selo sobre a vida dele. Era aquilo que garantia a pureza do coração dele. E ele sabia, porque esse Salmo 24 é um salmo de Davi. E a teologia diz que essa galera cantava esse salmo, ele era um salmo litúrgico. O que é algo litúrgico? É algo que fazia parte do culto. Eles cantavam esses salmos todos os cultos. Isso era vivo no coração de Davi. E quando ele se deparou em um estado de morte, em um estado de pecado, em um estado de impureza, quando ele percebeu que ele já não era mais santo, que ele não estava mais separado para Deus, a atitude dele foi exatamente essa: Deus, não retire de mim o teu selo. Limpa as minhas mãos, me purifique e me sela novamente, me deixe selado pelo teu Espírito, para que eu não venha mais me misturar, para que eu não venha mais me corromper. E essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor hoje. Nós precisamos entender isso, nós precisamos estar selados nisso, nós precisamos estar separados para Deus. Nós precisamos estar disponíveis para Ele, para um uso único e exclusivo do Senhor. Nós somos casa do Senhor. Se coloque de pé. Eu acredito que seja um dia muito propício para se falar sobre isso. Jesus, ele foi gerado na pureza, sem interferência externa. E essa pureza levou à redenção. O que é que nós temos gerado? Qual o ambiente que nós temos gerado? Feche os seus olhos por um momento.
Eu não sei se isso foi tão pesado no seu coração e o quanto foi no meu. Mas eu gostaria que você olhasse para dentro de si agora. Que você olhasse para dentro do teu coração agora e começasse a encontrar essas misturas. E começasse a encontrar as coisas que estão maculando a sua vida, as coisas que estão dividindo você, as coisas que estão dividindo a sua mente, as coisas que estão dividindo as tuas ações, as coisas que estão roubando você desse lugar de santidade ao Senhor. E eu queria chamar você nesse momento para uma oração de arrependimento. Eu queria chamar você para uma oração de arrependimento. Não sei se você quiser vir até aqui à frente, se você quiser dar esse passo diante de Jesus. Sabe, nós acreditamos em um avivamento extraordinário para tocar a nossa nação, para tocar a igreja do Senhor nesses dias. Só que nada disso vai acontecer enquanto não houver um clamor por arrependimento. Um avivamento, ele não vem sem santidade. A glória de Deus não vem em um lugar bagunçado, sem santidade. Então feche os seus olhos agora, feche os seus olhos nesse momento, coloca a sua mão no seu coração, se ajoelhe e faça aquilo que você sentir, mas não deixe esse momento passar sem que você entenda, sem que você limpe o seu coração, sem que você entenda as coisas que estão roubando a sua vida desse lugar de santidade. O Senhor abre uma chamada nesse momento para o arrependimento real. O Senhor quer derramar vida sobre nós. O Senhor quer nos encher de vida novamente. O Senhor quer nos trazer para um lugar de ativação espiritual. O Senhor quer nos trazer para um lugar mais perto dEle, o lugar lá em cima, na fenda da rocha, um lugar frente a frente com o Pai, um lugar mais profundo de conhecimento do Senhor. Então fale com Jesus, querido, levante o seu coração para Ele como uma oferta agora, e diga para Ele: Jesus, comece a purificar o meu coração, comece a purificar aquilo que ainda está adulterado, comece a limpar, Jesus, tudo aquilo que eu deixei ser adulterado, tudo aquilo que tem manchado a minha pureza. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de volta para Ele. Sabe, eu não sei o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu nessa série de mensagens. Eu não sei se ainda essa série vai continuar mais algumas semanas, mas existe uma urgência para nós. Existe uma urgência para nós. Não dá para deixar a nossa vida do mesmo jeito, não dá para continuar caminhando os mesmos passos, não dá para continuar agindo as mesmas ações, não dá para continuar falando as mesmas coisas, não dá para continuar tendo os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Existe uma chamada de urgência para nós. Sabe, não é para amanhã, não é para depois, não é algo que você pode deixar para a semana que vem. O Senhor quer nos colocar em um lugar de intimidade com Ele, em um lugar de contato direto com Ele. Nós somos os embaixadores do Senhor nessa terra. Nós somos aqueles que têm o contato com o céu. E a obra que o Senhor tem para realizar nessa terra precisa dos embaixadores. A obra, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar nessa terra, nesse tempo, essa obra ela precisa de pessoas que não se dobram ao sistema, de pessoas que não se dobram às coisas do mundo, de pessoas que não se corrompem.
de pessoas que se mantêm puras, de pessoas que não se misturam com a maldade e com o pecado, de pessoas que escolhem estar disponíveis para Ele. São esses tipos de pessoas que subirão o monte, que tocarão o céu, que trarão a realidade do céu para essa terra. Será que aqui existem pessoas dispostas a isso? Se você está disposto a isso, então levante as suas mãos para os céus e diga: eis-me aqui, Senhor. E diga: eu estou aqui, Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele jogue luz dentro de você todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus, que o selo esteja sobre você em todos os dias, em todos os momentos. Que Ele seja o balizador da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus seja o exemplo para você. Que o Espírito Santo de Deus seja a vida para você. Que o Espírito Santo de Deus seja a força para você. Seja fortalecido no Espírito Santo. Seja fortalecido naquele que é inabalável. Seja fortalecido pela graça de Jesus. Aleluia. Que essa mensagem deixe uma meditação para o nosso coração durante toda essa semana. É a última semana do ano. E como você quer iniciar o próximo? Que jeito você quer que esteja o seu coração? Como você quer que esteja o ambiente de pureza e santidade? Qual o tipo de disponibilidade que você quer dar ao Senhor e que nível de santidade você quer andar com Ele? Como você estará reservado e separado para Ele, para a próxima estação, para o próximo tempo? Então, que realmente você faça um comprometimento com você mesmo de fazer uma análise essa semana e ver tudo aquilo que tem que ser deixado de lado. E aí quando você encontrar, você não vai fazer na força do teu braço. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos tirar coisas de nós na força do nosso braço, mas quando nós entendemos que a graça de Deus é que nos santifica, nos purifica, e nós caímos nos pés dele e dizemos: Senhor, eu por mim mesmo sou incapaz de deixar certas coisas, mas quando o Senhor gerar algo novo dentro de mim, a partir do meu coração sincero e disponível para o Senhor, como foi pregado nessa noite, querida, então o Senhor vai poder fazer na sua vida. Então que essa semana seja uma semana para você buscar sobre isso, em nome de Jesus. Amém?